O Flamengo estreia no Brasileirão sábado contra o Internacional no Maracanã, duelo entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. E o rubro-negro vai estar desfalcado. O Arrascaeta está fora com uma lesão na coxa direita. Ele foi cortado da seleção uruguaia e já iniciou o tratamento. E o Gerson, que precisou ser cortado da seleção brasileira por dores na coxa esquerda, ainda é dúvida. Esse é o nosso próximo assunto com o Cícero Melo. Dois candidatos, então, ao título. Eu coloquei Flamengo e Inter. Flamengo? Eu já não lembro mais se eu coloquei na minha cotação, mas Flamengo e Inter estão no meu G4. Estão no G4? Não lembro da ordem. Tudo bem, Cícero? As informações direto do Rio. Tudo bem, beijo pra você, Mari. Um abraço no Bruno, nos companheiros nos estúdios e no Fã de Esportes. Flamengo virou um mini hospital. Muita gente no departamento médico. Vamos então às atualizações do DM do Flamengo. O Gerson Meia, após ser desconvocado da seleção brasileira com dores na coxa esquerda, uma contratura, fadiga muscular no jogo contra a Colômbia em Brasília, se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Urubu para dar continuidade ao tratamento. Está previsto um exame de imagem, o Flamengo não divulgou ainda se já foi feito o resultado. Ele é dúvida para a estreia contra o Internacional no Maracanã, sábado, 9 da noite, estreia no Campeonato Brasileiro do Flamengo. De La Cruz, o meia uruguaio, foi liberado pela sua seleção, mas o DM do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos médicos. Ele tem problemas de jogar na altitude. O jogo do Uruguai na altitude de 4.090 metros de ao alto, na Bolívia. E o corte ligou o alerta do Flamengo. Ele pode virar um problema quando o Flamengo jogar na Libertadores na altitude. Tem jogo na terceira rodada do Grupo C contra a LDU, em Quito, uma altitude de 2.850 metros, mas ele não será problema para o jogo de estreia contra o Inter. Arrascaeta, um exame de imagem realizado na seleção uruguaia, constatou uma lesão no músculo da coxa direita. Saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, fora do jogo contra o Internacional. Pedro, que já é um caso antigo, fez uma cirurgia no ligamento do joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ele está em recuperação dessa grave lesão, segue o planejamento estabelecido pelo departamento médico e já realiza trabalhos com a preparação física há um mês. Deve voltar no final de abril, início de maio. Outros jogadores que estão no DM: o Bruno Henrique, atacante, Danilo, zagueiro, e o Vinha, lateral esquerdo. A gente confirma, então, vamos ver se para a estreia contra o Inter, quem vai poder jogar pelo Flamengo e quem não vai poder jogar. O Flamengo também está trazendo todos os seus jogadores, servindo as seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo, trazendo aí voos fretados. Vai ter praticamente todo mundo, principalmente os que estão na seleção brasileira. Voltamos aos estúdios. Tem essa questão também envolvendo o rubro-negro. Obrigado. Valeu, Cícero. Quanta gente, né, no departamento médico. E a gente tinha falado, né? Especialmente ainda a preocupação com a Arrascaeta, que é o mais sensível, né? Se falta Pedro pro Flamengo, não falta pra gente? Não, em dobro. Capita, favoritaço pra você pra levar o brasileiro, quem é? Pergunta, hein, Plirra? Não, é pra você qual é? Pra você qual é? Vermelho e preto, coração dele, Plirra. Eu acho que pra começar o campeonato... Hoje eu fiz a minha relação do primeiro ao 20º colocado pro nosso site. Seu vice é o mesmo que o meu? O meu vice é o Palmeiras. Caraca, então você tá jogando esse jogo aí da final, vice, sabe que é meu colocando vice? o Palmeiras como campeão paulista, então. Também, pra dar moral. Não, só o campeão e o vice. Quem que é o seu vice? Meu vice é por causa que, cara, depois que começa o campeonato, tem Copa do Brasil, Libertadores, isso às vezes muda o foco, né? Mas pra mim, eu acho... vai ter o Super Você Mundial. não tá indo pelo coração, Não, eu acho que esse ano não é possível, cara. Todo ano a gente coloca como favorito. Se esse ano o Inter não chegar na ponta, também, vai me decepcionar muito, cara. É bom a torcida do Colorado nem ver a minha votação, na minha escolha. Colocou muito pra baixo? Então se anime. Então se anime, torcida do Inter. Assim, pra brigar por título... Mas eu escuto isso, me desculpa, torcedor do Internacional. Eu escuto isso também quase todo ano. Mas é isso, assim. Então, mas o ano passado, esse ano, o trabalho do Roger, eu acho que vale um votinho a mais de confiança. Não, e se você pegar a campanha do Inter, com toda a situação que aconteceu em Porto Alegre, de jogar fora, tudo da enchente. E depois da chegada do Roger. Pegou Libertadores. Pegou Libertadores sem ter jogado tantos jogos em casa. Um time que o ano passado... Teu favoritaço, Capita. Flamengo. É? Sim.
Antes da competição, sim, como o Fábio falou. Tem muitos campeonatos aí que podem tirar um pouco o foco do Flamengo. Mas é um elenco qualificado, é um time que, mesmo que tiver que tirar alguns jogadores ali, hoje tem um cenário diferente, até por posição. Que nunca vai ter o time completo, né? É isso. Agora, nessa data FIFA, já perdeu mas 2. Tem briga ali. Gerson e Arrascaeta. Mas a reposição gente torce para que tenha muita briga, porque a gente quer um campeonato brasileiro equilibrado, com outros times também disputando ali a ponta de cima da tabela. E tem concorrentes ali. Mas se for para apontar um, antes de começar o campeonato, eu fico com o Flamengo. Alguém aqui não coloca o Flamengo como favorito maior? Acho que pelo que o Flamengo tem de elenco, pelo treinador que vem, né, demonstrando a sua qualidade, né, de saber ter um elenco de grandes jogadores na mão e vem fazendo um bom trabalho, eu acho que o Flamengo, com certeza, é o time que tem toda a chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Quem mais perto do Flamengo para você, Luiz Fabiano? Eu acho que pelos últimos anos, né, pelo trabalho que vem sendo feito já há um tempo, eu colocaria o Palmeiras, né, pelo momento. Mas eu acho que vai ser muito difícil esse Campeonato Brasileiro. Acho que vai ter muita surpresa. Quem que você acha que pode ser uma surpresa? O Bahia, positiva. O Bahia, para mim, é uma surpresa. Se chegasse entre os 3 primeiros, por exemplo. Então, pode ser o Bahia, porque o Rogério é um grandíssimo treinador. Atlético Mineiro não pode ser uma surpresa. Os de Minas para você, Márcio. Atlético Mineiro pode ser uma surpresa de novo. Mas seria surpresa o Atlético? Surpresa não, porque o Atlético já é um dos candidatos. Ainda mais na mão do Cuca. O Cuca jogando campeonato de ponta corrida, ele sempre faz bons trabalhos, cara. E sem Libertadores, né? Joga a Sul-Americana, mas não joga Libertadores. Exatamente. Quer dizer, a entrega tende a ser maior ao Campeonato Brasileiro. Como você vê o Santos, Plirra? Então, ótima pergunta. E o Santos? A gente escuta já que o Neymar está realmente acertando a sua renovação, de repente, até para o final do ano que vem, o final do ano da Copa do Mundo. E lógico que os investimentos vão acompanhar essa permanência do Neymar. Passarinho me contou aí que vai vir jogador importante aí, hein? Então, esse é um cenário. O Passarinho tem que contar Então, o Passarinho... O que a gente sabe é que o que está sendo feito dentro do Santos, né, as estruturas que estão chegando... Vamos soltar isso aí, esse Passarinho abriu. Solta aí, não é baú. A gente está curioso. O que está sendo feito dentro do Santos, né? Justamente para que o Santos possa voltar a brigar por títulos. Jogadores... E jogadores... Se não chegar... Para esse campeonato brasileiro aí, vem contratação. Se não chegar a contratação, acho que só o Neymar, Plirra, é muito pouco. O Neymar é um grande jogador, mas aquela coisa, para um campeonato tão longo... O quanto que ele vai aguentar. Então, não dá, né? Não dá para só contar com o Neymar, né? E torcer pro Guilherme também tá naquela fase dele, né? Para poder, às vezes, na ausência do Neymar. O Guilherme é o passarinho que te contou que vem gente boa? Guilherme é meu parceiro, Guilherme não falou nada, não. Mas acho que a tendência é se o Neymar permanecer no restante do brasileiro que reforce, né? E aí o Santos fica... Mas o quê? O que você consideraria uma boa campanha? Eu não sei, eu não consigo olhar para o Santos brigando por título, assim. A gente consegue olhar se o Neymar tiver essa retomada. Santos e Cruzeiro, em quem que você aposta mais? Santos e Cruzeiro, eu aposto mais no Santos. O Cruzeiro eu não consigo olhar. O Cruzeiro investiu pra caramba. Mas eu não consigo. Porque a gente fala muito o que a gente está olhando, está analisando até agora. O sábado fez um amistoso com o Red Bull em Bragança, empatou 1-1. Pode ser que o Gabigol jogou direito, jogou bem. Se transforma esse cenário do Cruzeiro. Mas é difícil, é muito difícil você montar um time... E são raras as vezes que você monta um time e já dá certo de imediato, sabe? Tava vendo uma entrevista do treinador do Grêmio, Quinteiros, ele falou, cara, é mudança de sistema defensivo, é uma outra forma de atacar, são jogadores chegando. Cara, até você mudar tudo isso e conseguir colocar em prática é muito difícil dar certo de imediato, sabe? O único time foi o Botafogo, né? Que então, mudou... Mas também os jogadores sobrenaturais. Exato, cara, E ali também aquele ali, o Cruzeiro, quase Luiz Henrique Almada. Eu acho que o dia a dia também vai ter que saber lidar muito bem com o dia a dia. E o nosso tricolor, Plirra, onde a gente encaixaria ele nessa lista? Eu acho que... Queria saber como é que tá o Flamengo, né? Tem a negociação do Jorginho aí em andamento, o Jorginho que tá no Brasil fazendo um test drive com a família, e também a situação dos jogadores das seleções, não só da seleção brasileira. O Gerson agora já está com o Flamengo, né? Depois do corte da seleção brasileira,
mas tem também a Arrascaeta e o De La Cruz, que estavam servindo as seleções uruguaias e foram cortados. O De La Cruz, aparentemente, aí você me confirma, por uma questão técnica, enquanto a Arrascaeta, aí sim, por uma questão física. Como estão esses 3 jogadores? Então, o Flamengo divulgou agora, enquanto eu estava, inclusive, na CBF, um boletim médico. E aí, acho que a grande surpresa negativa é que, após os exames do Arrascaeta, foi constatada uma lesão no músculo da coxa direita. Então, o Arrascaeta está lesionado e dificilmente vai ter condições de jogo para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, sábado, no Maracanã. O De La Cruz, sim, foi uma questão técnica. Não teve problema clínico, o Flamengo confirma que não foi um problema clínico. Então foi por uma questão técnica essa troca aí, né? As seleções podem modificar essas convocações, né, de uma partida para outra, e foi a opção técnica do Uruguai trocá-lo. Agora, o Arrascaeta, ele mais uma vez com problema físico, algo que se arrasta aí pelo menos há uns 3 anos. O Arrascaeta, ele não consegue ter uma grande sequência de jogos. Ele vai emendando os jogos e uma hora ou outra estoura o músculo ou o problema crônico que ele tem na virilha. Então, assim, já é algo que ele convive há algum tempo e o Flamengo não tem conseguido solucionar a longo prazo. O torcedor do Flamengo, quando vê uma data FIFA, já fica, pelo amor de Deus, não leva meu jogador, não. Já foi o Pedro, já foi o Gerson, agora o Arrascaeta. E como é que tá a situação do Jorginho, meu amigo? Só para complementar, que o Flamengo informou que sobre o Gerson vai fazer, apesar dele ter feito um exame na seleção, o Flamengo vai fazer um exame nele também. Sobre o Jorginho, ele já retornou para a Europa. Ele foi, como você bem falou, Luísa, teve o test drive. Foi até a informação que eu trouxe na semana passada, que a decisão interna, né, da esposa ia pesar bastante, né? Mas o Jorginho, ele tem outros clubes interessados. A experiência que ele teve aqui no Rio de Janeiro, aparentemente ele gostou, e a esposa também. Foram pro Cristo, foram pro Pagode, fizeram aquele tour bem de turistão mesmo, e nessa situação eles gostaram, assim, mas o Jorginho, ele tem outras propostas. A situação com o Flamengo tem um avanço nas conversas, mas eles ainda precisam acertar alguns detalhes contratuais e dificilmente isso vai se resolver por agora. Então, outras conversas, outras etapas de conversas ainda vão acontecer. É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa quarta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo, do nosso Mengão. Atacante Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, entra na mira, né, da diretoria rubro-negra, né? O técnico Felipe Luiz acredita que esse jogador poderá agregar muito, né, no Flamengo. Seria mais um ponta, só que esse ponta é um cara que faz gols, é um ponta agressivo, lembra muito o Luiz Henrique, né, do Botafogo, aquele cara que tem 1 para 1 muito bom, muito habilidoso. Então, assim, é jovem ainda, o Flamengo poderá desembolsar uma grana muito boa, né, já que vai vender o Carlos Alcaraz a qualquer momento, né, para o Everton da Inglaterra. Então, assim, entrará dinheiro em caixa. É um jogadoraço, gosto muito dele, né? E o Jorginho, todo mundo sabe que o atleta só vem para o Flamengo se realmente a esposa do jogador aceitar, né, vir para o Brasil. Então, assim, uma informação bombástica, né? Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse jovem talento com a camisa do Flamengo? Seria uma boa, mas o jogador ali com o perfil que o Felipe Luiz gosta, tendo em vista, né, que o Flamengo irá jogar um campeonato assim muito intenso, muito insano durante a temporada. Então, amigas e amigos, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de ver Luiz Guilherme com a camisa do Flamengo. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus.